Os textos bíblicos que eu vou citar e ler, eu vou fazê-lo na NVI, que é a Nova Versão Internacional. Você sabe o que é um tribulum? Tribulum. Vem da parte de Deus para dizer para você que o tribulum é necessário. Já já você vai entender. O povo de Deus, chamado Israel, foi dividido entre a nação norte, que permaneceu com o nome Israel, composto por 10 tribos, dentre as 12, que eram oriundas dos patriarcas, os 12 filhos de Jacó. E também a nação do sul, que ficou sendo chamada Judá, onde estava Jerusalém, com as 2 tribos que permaneceram fiéis à casa de Davi, o rei estabelecido por Deus, e a sua descendência. Isso ocorreu lá pelo ano 930 antes de Cristo. Entre os anos 740 a 681 antes de Cristo, o profeta Isaías servia a Deus lá em Judá, a nação do sul. E nós temos na Bíblia Sagrada o livro de Isaías, um dos profetas maiores, e profeta que mais profetizou no Antigo Testamento a respeito do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 28 do livro de Isaías, nós encontramos o registro da profecia que anuncia um castigo que Efraim, como era chamado também Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul, e que juntos compunham a nação Israel, que para Deus nunca foi separada. Esse castigo viria, essa disciplina da parte de Deus estava por acontecer. E Deus estava usando o profeta Isaías mais uma vez para chamar a atenção do povo. E agora dizendo, isto acontecerá. Deus usa o profeta Isaías para revelar a disciplina que se abateria sobre o seu povo por causa da rebeldia deles, que o afastaram do Senhor e os levaram a viver por costumes de povos, de culturas imorais, idólatras, pagãs, que estavam ao seu redor e com os quais eles estavam se relacionando. Então nós chegamos aos versículos 23 a 29 do capítulo 28, que eu vou ler agora e convido você a ler comigo. Isaías 28, 23 a 29. Quando da parte de Deus, Isaías diz assim: ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos e gradeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas? O seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Não se debulha o endro com trilhadeira, e sobre o cominho não se faz passar roda de carro. Tira-se o endro com vara e o cominho com pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer o pão. Por isso ninguém o fica trilhando para sempre. A palavra trilhar, que nessa versão NVI está sendo usada, é a palavra lá no original tribulum. Você vai entender daqui a pouco. É preciso moer o cereal para fazer o pão. Por isso ninguém fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus carros não o trituram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria.
Deus está aqui através do profeta Isaías, projetando uma imagem do cotidiano na mente dos que ouviram essa mensagem através de Isaías, para fazê-los entender o que aconteceria e qual o propósito de Deus com isto que aconteceria. Para que você entenda o que aqueles que ouviram Isaías entenderam, e que lendo esse texto, talvez você não tenha conseguido entender, eu preciso te apresentar alguns objetos, algumas coisas. O contexto de cultura econômica daquele povo era agrícola e pastoril, ou seja, eles cultivavam a terra e eles criavam cabras e ovelhas. O pão, como em muitas culturas e países, ainda hoje, era alimento básico feito de trigo ou de cevada. A terra, antes de ser plantada, ela precisava ser tratada, arrancando-se paus, árvores e pedras, e depois usava-se o rastelo, essa ferramenta que você está vendo aí na tela, que por aqui nós chamamos de ancinho. Você já deve ter visto filmes que retratam a antiguidade, em que os fazendeiros, agricultores, usavam uma espécie de enxada com 3, 4 dentes grandões. Você já viu isso? É o rastelo, que pode ser feito com vários dentes, como ali está, ou com 3, 4, 5. Qual é o propósito do rastelo? Depois que o agricultor ele arranca as pedras grandes, que ele arranca os tocos, ele arranca as árvores, ele vem com o rastelo para então tirar as raízes que ficaram, tirar as pedras que ficaram, de modo que a terra ela fique livre destas coisas que atrapalham a agricultura. Então ele vem com arado, ou ele vinha, como vem ainda hoje, com arado que era empurrado ou puxado por 2 pessoas. Quando não se tinha um animal, um empurrava, enquanto o outro puxava com uma corda presa em si o arado, que vai ser colocado aí na tela para você ver também. Outras vezes era usado animais como um jumento, uma mula, um boi, e o arado revirava a terra, como é assim até hoje, revirando a terra, preparando-a para receber a semente. Quando a terra estava rasgada, revirada, então é quando o agricultor vinha lançando a semente. A terra agora sulcada, o agricultor vinha lançando a semente, porque ela agora com facilidade penetraria a terra. E quando da colheita do endro ou do cominho, que eram 2 culturas importantes para retirar as sementes, porque elas saem facilmente do seu esconderijo sobre o caule, bastava que eles usassem de sacudir a planta, ou então de fustigá-la com a vara. Esse aí é o endro. E este agora é o cominho. Pode colocar. Estas plantas, para extrair as sementes, não precisava fazer muita coisa. Sacudia. Ou usava uma varinha. No entanto, outros grãos eram necessários ter outro procedimento. E aqui no texto, há grãos que são mencionados pelo profeta, que são o trigo e a cevada, e estes não se soltam tão depressa. Era preciso cortar os seus ramos, colocá-los num local limpo e submetê-los ao tribulum, para que os grãos fossem separados das hastes que os prendiam. A imagem que vai aparecer agora é a imagem de um tribulum. O que era um tribulum? Era uma prancha de madeira, e aquelas coisas, a parte de cá é a parte de cima,
e a parte da esquerda é a parte de baixo. E você vê que a parte de baixo era com aspereza. O que o agricultor fazia? Ele pegava um instrumento, ele perfurava a parte superior da madeira, dessa prancha, fazendo buracos, e ele incrustava ali pedras bem duras. Para quê? Para fazer isso que essa imagem agora vai mostrar. O nome disso é tribulum. Dá para ver? Ali está um homem agricultor com o tribulum sob os seus pés, sendo puxado por animais, e ele está andando em cima dos feixes de trigo. Então o trigo era cortado em feixes, levado para esse lugar apropriado para isso, uma área de chão batido e limpo. Ele colocava ali os feixes de trigo, e ele vinha com esse instrumento chamado tribulum, com o peso dele, arrastando esse tribulum sobre os feixes de trigo, os feixes de cevada. Para quê? Para fazer com que os grãos se soltassem dos seus caules. Só que eles não ficavam fazendo isso o tempo todo, porque senão os grãos seriam quebrados pelo pisotear dos animais, ou mesmo pelo próprio tribulum, arrastando o tempo todo. Não, eles faziam isso apenas o tempo necessário para que os grãos se soltassem. Depois então eles pegavam esses feixes, eles os sacudiam e separavam os feixes dos grãos que ficavam no solo, e eles vinham e recolhiam os grãos que depois seriam moídos. Os grãos de trigo tinham que ser moídos para que pudessem, enfim, ser tornados pó, que seria usado para a produção de pão. Quem já comprou trigo aqui? As donas de casa? Todas já compraram trigo, devem ter trigo aí na sua despensa. É aquele pozinho, aquilo ali é o produto do grão de trigo que foi moído, e é com ele que se faz o pão. Mas de que se trata tudo isso? Os anciãos tinham uma palavra que se referia a todo esse processo para produzir pão, que envolvia o lavrar e sulcar a terra, extrair os grãos e depois triturá-los nas rodas de pedra que eles chamavam como o processo de tribulum. Todo esse processo era chamado de tribulum. E é desta palavra, tribulum, que vem a palavra tribulação. Ou seja, o trigo, para se tornar pão, ele tem que passar pelo processo da tribulação. Amados, o profeta Isaías está aqui aplicando a sua parábola ao povo de Deus que havia se desviado. Então a sua resposta era: vocês passarão pelo tribulum. É Deus dando a eles a exata compreensão do que seria necessário passarem, para que então eles ficassem livres da sujeira, daquelas coisas que impediam que eles pudessem ser quem eles foram chamados, vocacionados por Deus para serem: o povo santo, a nação adquirida, sacerdócio real para a glória de Deus. Deus estava dizendo com isso que para trazer seu povo de volta ao caminho, seria preciso que eles trilhassem pelo caminho duro. Alguns haviam sido endireitados apenas com uma leve sacudida, assim como a batida leve no caule do endro. Outros precisavam sentir o peso das rodas do carro e do tribulum que o arrastava, fazendo com que aquelas coisas que não eram desejadas
fossem retiradas deles. Alguns cristãos de hoje parecem pensar que a tribulação é apenas para aqueles que não são filhos de Deus. Mas nas Escrituras, amados, salvo algumas exceções, o termo tribulação é aplicado ao povo de Deus. Até mesmo para alguns dos melhores do seu povo, Deus estabeleceu o tribulum. Jesus disse, está registrado em João capítulo 18, versículo 33, no mundo tereis o quê? Tribulum. Vocês vão passar por tribulum. E o que ele disse? Mas tenham bom ânimo, porque eu também passei pelo tribulum e eu venci. Aleluia. A igreja primitiva cria nessa promessa. Eles estavam cônscios de que seriam pressionados pelo mundo não cristão. Paulo e Barnabé visitaram muitas igrejas, encorajando-as a permanecerem fiéis, lembrando-as de que, como diz Atos 14, 22, através de muitas tribulações, importa nós entrar no reino de Deus. Os cristãos primitivos não apenas esperavam a tribulação, mas achavam nela um grande propósito. Por isso você vai encontrar o texto em que discípulos, eles são presos por estarem testemunhando de Jesus, eles são açoitados, eles são presos, e lá na cadeia, e lá depois do açoitamento, eles não estão tristes, eles não estão chateados, dizendo, por que o Senhor deixou passar isso? Não, na verdade eles cantavam e louvavam a Deus, por terem sido achados dignos de serem constrangidos e passarem por aquela situação, por testemunharem para a glória do Senhor. Alguém poderia dizer, masoquistas. Mas aqueles que dissessem isso, seriam os ignorantes, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, para entender por que da alegria deles. É porque o tribulo produzia perseverança, como produz. E a perseverança molda o caráter cristão. E desse caráter desse caráter são, emana uma poderosa esperança, como diz Romanos 5, 3 e 4. Jesus predisse que a maior tribulação de todas resultaria em inúmeras multidões de pessoas cantando sobre a redenção e a libertação, como nós encontramos em Mateus 24, 21 e Apocalipse 17, 14. Na sua parábola, Isaías não indica que o Senhor se sente satisfeito com o uso do tribulo, a menos que tornem os homens produtivos para a retidão. Deus não tem prazer, Deus não é sádico, Ele não faz com o sadismo, Ele permite o tribulum na nossa vida, quando ele é necessário, para que nós sejamos tornados na condição de que o Espírito Santo nos use, e nós nos tornemos aqueles santos, irrepreensíveis, diante do Senhor em amor, e aptos para sermos vitoriosos, como diz a palavra, aqueles que estão em Cristo, são o quê? Não entendi. Nova criatura. As coisas velhas passaram. Por quê? Porque o tribulum tirou. Porque o tribulum soltou da vida deles. As coisas velhas são passadas. Porque quando receberam Jesus como Senhor e Salvador, eles também vão passar pelo tribulum. Para que as coisas velhas vão sendo retiradas da sua vida.
O Senhor garante que o tribulo terminará quando o propósito for cumprido. O lavrador nem sempre está debulhando, diz Isaías, no verso 28. O profeta está assim assegurando que Deus não é cruel, Ele é maravilhoso, é em conselhos e magnífico em sabedoria, ele diz no verso 29. Meu irmão, minha irmã, se você está passando por tribulação, saiba que a vara descansará e as rodas do carro irão parar quando o trabalho for terminado. Talvez você esteja como Jesus, quando passando pelo tribulum, lá no Monte das Oliveiras, ele chega perante o Pai e com lágrimas de sangue, ele diz: Pai, se possível, o que ele fala? Passa de mim esse cálice, que não seja preciso esse tribulo, que não seja preciso o que eu estou por passar. O processo é duro, irmãos, mas o Senhor sabe qual é o peso dos portões do inferno, e estes não prevalecerão contra aqueles que Ele tem provado, disciplinado e que se tornam vitoriosos. O Senhor está disposto a tornar-nos co-herdeiros com o seu Filho Jesus, a coroar-nos príncipes do universo e a produzir em nós e de nós reis e sacerdotes para Deus, como está lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Ele sabe o que está fazendo. Jesus nos tem dado uma oração para os dias de escuridão. Qual é a oração que Jesus faz? Lá passando por aquele momento difícil, depois de pedir ao Pai: passa de mim esse cálice, ele diz: mas não seja feita a minha vontade, mas seja a tua vontade. Às vezes um ferimento em seu processo de cicatrização precisa ser novamente rasgado para que a carne seja estimulada pela exposição das suas fibras para se regenerar. Acontece na cirurgia de quem passa pela cirurgia de cisto. Eu acredito que os irmãos saibam que Natália, minha filha, está há 1 ano e meio num processo de recuperação, uma cirurgia de cisto pilonidal. É uma cirurgia na altura do cóccix, profunda. Cisto pilonidal é pelos que, em vez de nascerem para fora, nascem para dentro. E eles vão crescendo devagarinho e entrando por dentro do corpo, e formam uma cabeleira lá dentro. E aquilo ali, por ser um corpo estranho ao corpo, pertence ao corpo, mas deveria estar fora da pele, está dentro da carne. O corpo começa a reagir e causar ali um processo infeccioso e vira um cisto, por isso chamado cisto pilonidal, um cisto de pelos. Então é preciso que o médico faça uma incisão, uma cirurgia, abra e arranque, tire tudo aquilo que está lá dentro, toda aquela massa putrefata, infecciosa, junto com aqueles pelos que estavam lá dentro. E isso é um processo que vai acarretar uma recuperação lenta, gradativa, que durará meses. Alguns 4 meses, outros 6 meses. Natália está há 1 ano e meio nesse processo. Porque não pode dar ponto. A carne tem que vir se recompondo por si mesma. Mas há alguns momentos em que o processo de restauração estagna. E quando o médico vai e ele olha, ele vê que é necessário fazer uma coisa: é preciso espremer e raspar, para que o sangue brote, para que aquela área ali possa voltar ao processo de restauração, até que feche completamente na superfície e a pele cubra. Ah, amados, às vezes um ferimento no seu processo de cicatrização pode ser novamente rasgado, para que a carne seja estimulada assim por essa exposição e as suas fibras regenerarem. Deus faz isso com a gente.
Às vezes tem que trilhar o homem para poder semear a boa semente. Não se semeia uma boa semente sobre vegetação existente. Tem-se que limpar a terra, arrancar o que não presta e que está tomando espaço do que se vai plantar. Por isso, muitos novos convertidos têm a sensação de que depois que fez aliança com Cristo, começaram a acontecer coisas ruins para a sua vida, coisas dolorosas, perde-se aquilo que era motivo de conforto. Por exemplo, coisas que foram adquiridas no pecado, ou relacionamentos que são inadequados, um emprego em que a pessoa tem que praticar, ou normalmente pratica, aquilo que é desonroso, é imoral, não é honesto, em que a pessoa estaria submetida à convivência, talvez com más influências, que por sua imaturidade espiritual, acabariam por fazê-lo retroceder. Deus limpa. O que está acontecendo com aquele novo convertido? Com aquele crente? Está passando pelo tribulum do Senhor. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se você está sendo atribulado, atribulada, seja racional. Use o entendimento. Tenha alegria, porque o Senhor está preparando você para um tempo novo, um tempo de colheita farta, um tempo de bênçãos, numa nova vida, em que você poderá experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Um tempo em que você viverá paz, equilíbrio e satisfação, a verdadeira prosperidade, que muitas vezes, para ser real na nossa vida, é preciso que passemos pelo tribulum. O pão que se serve à mesa e é tão desejado, é apreciado por todos, mas este pão, ele é oriundo de sementes, de plantas que passaram pelo tribulum, para então se tornar a bênção que é, quando chega em nossa casa. E é isso que Deus está fazendo com você, que está passando pela tribulação. É isso que Deus está fazendo com você, que está passando pelo tribulum. É isso que Deus está fazendo com você, que está passando pelo arado, pelo rastelo, talvez pela moenda, pela peneira, porque Deus quer tornar você alguém preparado, preparada para as bênçãos extraordinárias com as quais Ele tem reservado para abençoar você. Pensa sobre isso. Quantos são aqueles que têm desistido de caminhar na fé cristã? Porque dizem, eu não entendo. Depois que eu recebi Jesus como meu Salvador e Senhor, a minha vida começou a ter coisas que antes eu não tinha. Eu passei a ter problema no meu casamento. Eu passei a ter problema no meu trabalho. Eu me lembro de um automóvel que eu comprei. Foi o segundo carro que eu tive. Aquele carro era um Chevette 1970, aliás, 1978, não, 80, já com farolzinho quadrado, Chevette SL. É um garotão, 23 anos, comprando o meu segundo carro. Eu tinha um colega
Eu sabia que aquele colega andava com pessoas que eram más companhias, mas ele era irmão da minha namorada. E meu cunhado, eu gostava dele, a beça, mas eu sabia que ele tinha companhias erradas. Quando eu comprei aquele carro, eu comprei dele. E eu sabia que o painel daquele carro não era o painel original daquele carro. O carro tinha um rádio toca-fitas Roadstar. Era o The Must daquele tempo. E eu sabia que aquele rádio toca-fitas, que era muito caro, ele não tinha condição de comprar. E ele colocou naquele carro. Eu sabia que aquele carro tinha itens que foram colocados, e a origem desses itens era uma origem errada. 6 meses que eu estava com aquele carro, bateram no meu carro 7 vezes. Uma vez eu estava parado, estacionado em frente à casa de um tio meu em Vilar dos Teles, numa rua que é subida. Um caminhão de entrega só parou quando ele sentou a carroceria em cima do capô da mala do carro. Prejuízo. O dono do caminhão não quis pagar, ainda juntou uns funcionários dele para me intimidar quando eu fui na loja. Fiquei com prejuízo. 6 meses bateram no meu carro 7 vezes, até que por fim, numa viagem na estrada, eu tomei uma fechada e fui deixado de frente com uma carreta de uma transportadora chamada Dom Vital, não sei se existe ainda hoje. E era uma carreta Scania com o cavalo era Scania e a carreta era uma carreta de 40 pés, 12 metros de comprimento. O carro acabou. Graças a Deus eu não sofri nada, por milagre. Eu não entendia, eu era crente, eu não entendia, eu trabalhei honestamente. A palavra do Senhor diz: compra tudo o que tiver no açougue, sem perguntar nada, por causa da tua consciência. Não pergunta se essa carne foi sacrificada por Deus A, Deus B, não. Compra, leva para casa e dá graças ao Senhor e coma aquela carne, porque Deus é que fez o animal. Só que eu sabia que a origem era duvidosa. E o que é que estava acontecendo comigo ali? Passando pelo tribulum. Sabe, irmãos, nós somos crentes em Jesus. Você é crente em Jesus? O Senhor diz: no mundo vocês terão aflições. Há aflições que não são consequência de estarmos em pecado. Só o fato de nós sermos filhos de Deus e estarmos no mundo que está sob o domínio do maligno é o suficiente para que nós tenhamos certeza que as tribulações virão. Jesus disse isso. No mundo vocês passarão pelo tribulum, mas tenham bom ânimo. O Pai não estará permitindo que vocês passem por isso, porque Ele é sádico e quer ver vocês sendo amassados, feridos, machucados. Não. Tenham bom ânimo de Jesus. Eu também passei pelo tribulum e eu venci. E assim como eu venci, é isso que está implícito, o Senhor está dizendo: farei com que você também receba a coroa da vida, se você passa pelo tribulum, honrando ao Pai. Você está passando pela tribulação?
a nossa tendência é ficar chorando e dizendo: Senhor, por quê? Eu tenho buscado ser fiel. Senhor, por quê? Por que eu sofri? Por que eu estou sofrendo essa traição? Senhor, por quê? Por que esse carro foi embora? Senhor, por quê? Por que o ladrão roubou o celular, a última geração, que eu levei tanto tempo e investi tanto para comprar? Senhor, por quê? E Jesus diz: tenha grande gozo quando você passar por tribulação. Ele está usando o apóstolo para falar para a gente. A provação produz benefícios que vão levar você a experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não se desestimule, não se abata, não permita que o inimigo consiga que aquilo que Deus está permitindo para ser bênção na tua vida, você transforme em algo que seja mal. Porque o que Deus quer em permitindo essa tribulação que vem sobre a tua vida é que você aprenda com Ele, é que você cresça e amadureça, é que aquelas cascas que estão agarradas em você e que não servem sejam arrancadas de você, para que então você esteja na forma, na condição que o Senhor quer, para tornar você alguém abençoado, abençoada, e um instrumento para a glória de Deus e abençoamento para muitas vidas. Então comece a dizer para Deus: Senhor, está doendo, mas eu aceito o tribulum. Senhor, é desgastante, é doloroso, mas eu aceito o tribulum. Senhor, eu gostaria que isso não tivesse acontecendo, mas tal como Jesus, eu quero dizer sinceramente: seja feita a tua vontade. A palavra do Senhor diz que não sobreveio a vocês provação além daquela que vocês possam suportar. O que o Senhor está dizendo é confirmando essa palavra que Ele deu a Isaías: você, como grão, não será pisoteado, o tribulum não passará sobre você tempo suficiente para que você seja quebrado. Não, é tempo suficiente apenas para você ser tratada, para que isto que não abençoa, que não é útil para a tua vida e para a tua comunhão com Deus, seja arrancado de você, e você esteja na condição certa para receber a bênção de Deus. Reflita sobre isso agora. Invista agora uns minutinhos aí onde você está. Abra a tua boca. Fala alguma coisa para Deus dessa palavra que você recebeu. O que você tem para dizer para o Senhor?